Sobre esse texto argumentativo, assinale a alternativa correta. O texto protesta, os argumentos apresentados, a presença de termos, assim por diante. Então, a gente vai observar cada passo. Vamos lá. Eu certamente admiro o povo americano. Mas esse povo, por muitos aspectos do seu gênio, me é mais estrangeiro que qualquer outro. Ele admira, mas é um povo estrangeiro, né? Eu nunca visitei os Estados Unidos, mas eles fizeram muito mais do que nos visitar. Eles nos transformaram. Então ele percebe, né, essa influência americana. E ele está na França, tá? O ritmo de nossa vida cotidiana segue o modelo deles. Olha a influência. Sua música aparece em milhões de discos, milhares de filmes, sobre todas as telas de Paris e do interior, nos impõe seus modelos. A idolatria da técnica, de todas as técnicas criadas pelo homem, a loucura pela velocidade. Não se compreende nada da civilização moderna, se não se admite antes que ela é uma conspiração universal contra toda a vida interior. Escrevia George Bernanos em 1945. Sim, contra tudo que tinha valor para as pessoas de minha raça. Uma vida recolhida numa mansão antiga, onde viveram antes de nós aqueles de quem viemos e que nos amaram. Beleza, então ele fala da admiração, né, dessa cultura americana. Beleza? Ok. Sobre esse texto argumentativo, assinale a alternativa correta. O texto protesta contra um colonialismo de um novo tipo, a influência crescente da cultura americana sobre a Europa, rejeitando-a parcialmente, sobretudo no terreno artístico. Veja, ele fala que ele gosta, né? Ele coloca aqui, ó, eu admiro o povo americano. Ele demonstra aqui, inclusive, a influência cultural. Ele admite, ele não rejeita, ele admite a cultura, beleza? Essa relação cultural, beleza? Então, aqui nesse caso, ele não protesta, ele não rejeita, tá? Letra B. Os argumentos apresentados para demonstrar a influência americana são dificilmente refutáveis. Não dá para refutar esses argumentos, já que apelam para a evidência cotidiana. Olha só, se alguém de repente for contestar, né, essa influência, ele coloca o seguinte para a gente, olha só. Mas eles fizeram muito mais do que nos visitar. Eles nos transformaram. Aí ele vai exemplificando, olha. O ritmo de nossa vida cotidiana segue o modelo deles. Sua música aparece em milhões de discos, milhares de filmes sobre todas as telas de Paris e do interior nos impõem seus modelos. A idolatria da técnica, de todas as técnicas criadas pelo homem, a loucura pela velocidade, tudo isso. Não se compreende nada da civilização moderna se não se admite antes que ela é uma conspiração universal contra toda a vida interior. Aí falam, né, que é contra a vida interior, aquela coisa toda, mas ele mostra pra gente, ele evidencia pra gente na vida cotidiana a influência americana na França. Tudo bem? Então, há evidência, sim, né, cotidiana. Continuando. Alternativa C. A presença de termos como idolatria e loucura mostra implicitamente apreço pela cultura dos Estados Unidos que o autor aparentemente rejeita. Bom, vamos observar aqui. A gente consegue perceber algum elemento que fala da rejeição do autor em relação a essa influência americana? Não temos, né? A gente não observa isso. Agora, idolatria e loucura, tá? Então a gente tem aqui as palavras loucura e idolatria. Deixa eu achar aqui, idolatria. Olha só. Sua música aparece em milhões de discos, milhares de filmes sobre todas as telas de Paris do interior nos impõem seus modelos. A idolatria da técnica, de todas as técnicas criadas pelo homem, a loucura pela velocidade. Isso significa uma rejeição? Não, né? Isso significa que, olha, a presença de termos como idolatria e loucura, mostra implicitamente apreço pela cultura dos Estados Unidos, que o autor aparentemente rejeita. A gente não observa isso, né? Uma rejeição dessa influência, ok? Então, neste caso, fica fora. Um contra-argumento que se poderia opor ao pensamento do autor do texto é o de que
a influência americana só atinge os países culturalmente mais débeis. Poxa, um contra-argumento seria o quê? Mostrar que a influência americana não seria tão boa assim, beleza? E aí automaticamente falar que só atinge os países culturalmente mais débeis, então a França seria débil, né? Então ficaria fora também, não ganharia nessa contra-argumentação, correto? A contra-argumentação não é oposição, simplesmente, né? Eu tenho que contra-argumentar dentro de uma lógica, de uma coerência. Então, se a gente já sabe que a França ela foi atingida, né, por essa cultura americana, então ali nesse caso dizer que a França ela tem uma cultura débil, no mínimo ter pouco conhecimento de mundo, né? A gente sabe que a França é o berço da cultura mundial, né? Não o berço em si, né, mas tem muita cultura mundial. Letra E. A visão do autor do texto é bastante otimista, no sentido de que o mundo futuro será apoiado em brilhante tecnologia. Ele está falando sobre o mundo futuro, sobre brilhante tecnologia e vida exterior intensa, facilitando o enriquecimento mútuo das nações. Aí já é extrapolação. O texto não fala nada disso, não deixa nada ali subentendido a respeito disso, né? Então aqui a gente sabe que a alternativa B de bola é a correta.